Fala galera, boa tarde. Esse é mais uma hora do Enem com o professor Biratã Luiz, né? Mais uma vez aqui a gente batendo um papo com alguns professores top de linha sobre alguns assuntos diversos que caem no Enem. E vamos deixar de agradecer a nossa gestão da Escola Cidadã Integral Técnica, Dr. Antônio Batista Santiago. Um abraço, dona Elisete. Um abraço a essa gestora maravilhosa, um abraço galera que faz parte do colégio, aos nossos queridos professores de exatas e ciências da natureza. Estamos juntos, né, para mais uma live, um bate-papo gostoso. E quem vai participar hoje, a gente, também saudade, Natália, a galera do CNSC também. Quem vai participar hoje com a gente é o professor Ivan, né, que de matemática vai dar umas dicas para a gente sobre alguns conteúdos, principalmente em relação a frações, tá certo? Um abraço para a nossa coordenadora Tamires também, e vamos lá, né? Eu sei que vocês estão doidos para conversar com ele, também a gente bater um papo e desmistificar um pouco essa disciplina, né? Que o pessoal sempre coloca matemática como um bicho de sete cabeças, um bicho papão, mas na verdade não é assim. Aqui está o professor Ivan que vai conversar com a gente e não vai nos deixar mentir. Vamos lá? Deixa eu procurar ele aqui. Vamos lá, deixa eu pesquisar Ivan. Ivan, meu querido, eu tô querendo aqui adicionar você não está disponível. E agora? Cadê você, meu camarada? Foi que houve, senhor Ivan? Enquanto ele está tentando aqui entrar em contato com a gente, só também lembrar aos queridos alunos, principalmente os alunos do terceiro ano, mas são principalmente os alunos do terceiro ano. Não quer dizer que os alunos do primeiro ano, do segundo, a galera também que já terminou, não possa também participar, não possa também interagir com a gente, certo? Ivan, eu vou só pedir para você ligar sua câmera, cara. Eu tô só escutando você no bate-papo aqui, me dando mensagem, mas não estou conseguindo adicionar você, certo? Vamos ver aqui. Veja aí o que é que você pode fazer aí no celular, tá bom? Acredito que não dá para fazer no Note, mas dá para fazer no seu celular. Ou pega o de Dani, sem problema. Agradecer também aos alunos do primeiro ano, os alunos do segundo ano. Deixa eu ver quem mais. Cleiton, boa tarde, senhor Cleiton. Boa tarde também aos alunos da ECIT que estão entrando. A galera teve aula aí durante a manhã toda, né? E tirou um tempinho para conversar com a gente. Vamos aguardar aqui, Dr. Ivan Costa. Gente, enquanto o Ivan não entra, é só lembrar que na próxima semana a gente vai conversar com o professor Eduardo, de Geografia, tá certo? Vou conversar com ele direitinho em relação a alguns conteúdos de Geografia que mais caem no Enem. E a gente encerra o mês de junho com a participação da professora Elane, de Espanhol, da ECIT Batista Santiago. Ana Maria, boa tarde. Boa tarde, Ana. Bora, Ivan. O povo tá esperando, mano, fazer as questões de matemática, cara. Pois bem, sim, só para lembrar que eu coloquei as questões que serão feitas hoje, serão debatidas hoje no meu Instagram, porque eu não descobri como é que coloca ao mesmo tempo a minha imagem, a imagem do professor e essas questões. Eu não descobri ainda como é que faz isso. Então eu já salvei essas questões e coloquei lá no Instagram, que depois, se vocês quiserem acompanhar, tá certo, com o vídeo, essas questões ficam melhor. Tudo bem? Já coloquei lá direitinho para vocês.
Vamos lá, senhor. Cadê o Ivan? Gente, vocês têm contato com o Ivan aí, em vez de só visualizar. Vamos aguardar aqui. Eu acho que agora vai. Meu patrão. Meu irmão, boa tarde a todos. Eu vou até acender a luz aqui. Eu estava aqui pelo computador, eu estava conseguindo fazer esse contato. Eu imaginei isso, porque você estava como online, estava interagindo, mas não estava dando para visualizar. Mas enfim, é assim mesmo, cara. Não tem problema. Só estava mandando um abraço aqui para a galera, agradecendo o pessoal da escola, né? E aí, na quarentena, direitinho? Pois é, cara. Então aí, uma satisfação muito grande poder estar interagindo com vocês, falando sobre matemática, melhor ainda, na verdade. E desejar que todos aí tirem as dúvidas que faz aí sobre frações, sobre operações de frações, para que possam. Ivan, eu vou pedir só para você aproximar um pouquinho, aumentar um pouco o microfone. Pode ser, meu irmão? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui um fone. Pega um fone aí, por favor. Porque é só seu microfone, que aqui está escutando direitinho, está te vendo beleza, mas é só o teu áudio, viu? Vou fazer aquela... Tem que usar aqui o fone. Tenho certeza que agora vão poder me ouvir melhor. Agora com Pronto. certeza. Então, como Mas eu estava assim, falando... Sim, pois não. diga. Como eu estava falando... Desmistificar. Assim, tranquilo. Vai, deixa eu te apresentar direitinho para a galera, né? Beleza. Esse é Ivan, mestre em matemática, né? Mestre que a gente fala não precisa ser a questão do diploma, do certificado, mas é a sua excelência acadêmica que me deixa me colocar como você como mestre, grande professor, amigo, irmão, né? E é uma satisfação tê-lo aqui, né, nesses minutos que a gente vai dar essa contribuição, né? E, de certa forma, Ivan, desmistificar um pouco essa questão de matemática e da bendita prova de matemática, né, velho? Porque eu, como professor de biologia, ainda estou mais confortável. Porque a disciplina de biologia ela ainda é diluída com física e com química dentro da prova de ciências da natureza. Agora, a matemática, velho, tem um peso muito grande, que eu comparo ela junto com redação. Porque são provas que levam uma porcentagem muito grande sozinha. Então, de todo um peso que tem os pontos do Enem, veja como carrega nos ombros uma pontuação única, matemática, todas as questões referentes à matemática, com também as questões relevantes à produção textual, à redação. Então, é de fundamental importância. Sendo assim, eu vou deixar a palavra com você e a gente vai dialogando ao longo da nossa conversa. Show, meu irmão? Tranquilo, Biratã. Nos referindo aí à matemática e ao Enem, nós observamos também, temos essa mesma visão sua, de que matemática é uma disciplina, tem uma avaliação e uma importância muito grande pela quantidade, evidentemente, de erros mínimos que nós temos que ter. Temos que evitar aqueles erros básicos para que nós possamos aproveitar a pontuação ao máximo de matemática no Enem. Não é fácil, evidentemente, para o aluno hoje se preparar para o Enem, tendo ele aí que estudar 10, 12 disciplinas, É verdade. E fazer uma boa prova, principalmente na área de exatas, onde você tem expressões, né, de cálculo que tem que estar memorizadas, tanto de matemática, como de química, como também de física. Então, a prova de matemática é um diferencial muito grande. Para você obter sucesso numa prova do Enem, uma boa redação e uma prova de matemática, que é um divisor de águas, muito bem feita, né, procurando sempre atentar para os mínimos deslizes e com máxima atenção na resolução das questões, com certeza o
o aluno, o estudante conseguir êxito e ter uma boa média aí no Enem. E, evidentemente, conseguir atingir aquele sonho de universidade. Agora, em relação... Exatamente. Pois não. Não, eu concordo contigo, né, essa relação, essa preocupação. Eu acho um peso muito grande, né, que o pessoal de linguagens tem nas costas em relação à redação, assim como vocês de matemática têm em relação a essa disciplina, porque como eu falei anteriormente, é o quê? Nós temos, me corrija se eu estiver errado, mas vocês representam 25%, né, cada um Da em avaliação, relação à da nota, nota. não é isso? É verdade. Pois é, mas enfim, como eu sei que você é uma excelência pedagógica e é um cara extremamente competente em relação à matemática, hoje vai ajudar a galera aí umas dicas bacanas. Tranquilo, sem dúvidas. A gente pode, Vamos antes lá. de começar, antes da gente conversar a fundo sobre o tema, né, antes de nós colocarmos em prática, porque, como eu falo sempre para os meus alunos, matemática ela tem que ser praticada, né, e não estudada. Matemática Sim, diferenciada, ela não pode ser estudada como história, como geografia, outra disciplina. Matemática é uma aplicação, é uma ferramenta, né, de determinações quantitativas em outras áreas. Então, matemática ela precisa ser feita, ser calculada, ser sentada e praticada pelo aluno, né? E em deixa eu te relação... interromper. Pois não? Ivan, é assim, eu vou ficar observando também, desculpe interromper tua fala, mas eu vou anotar algumas dúvidas que os nossos acompanhantes aqui tiver, tá certo? A galera que está online, e aí eu vou te passando à medida do possível, pode ser? Tranquilamente, meu irmão. Fique à vontade aí. Pronto, beleza. Fica à vontade. Muito bem. Só para a gente iniciar, eu estou até aqui preocupado um pouco em relação à imagem, né, que a gente vai fazer aqui da tela. Aqui atrás tem um quadro, né? A gente ia utilizar esse quadro. Eu instalei aqui o aplicativo do Instagram no notebook, mas infelizmente a minha imagem, como está acontecendo aqui no celular, não está acontecendo, né? Não está sendo Tudo recebida. bem. Aí eu vou chamar uma equipe de filmagem depois para dar uma olhada. Mas antes, vamos aqui bater Certo. um papo acerca de frações e dos principais erros, né? Existem no terceiro grau, pessoal, na área de estudo, na área de pesquisa matemática, vários e vários textos, vários artigos científicos escritos justamente com estes erros que são cometidos pelos alunos em diferentes etapas do ensino básico, né? Tem artigos com erros de alunos do sexto ano, há artigos com erros de alunos do nono ano e também do ensino médio. Então, o ensino básico ele é recheado, evidentemente, de situações matemáticas que podem ocasionar ou podem levar o aluno ao erro, né? Na área de frações, eu acredito que, primeiramente, o que mais dificulta o entendimento de fração e o erro que mais se detecta em fração infelizmente, a falta do manuseamento, da efetividade, da praticidade nas operações básicas com frações. Você saber, por exemplo, a classificação de uma fração, quando é que uma fração pode ser reduzida, quando é que ela é irredutível. Então, a fração ela é acometida de uma observação séria dentro de um contexto a qual ela atinge, dentro de uma situação cotidiana. Todos nós aqui, diariamente, temos aí essa aproximação com frações, essa aproximação com matemática. Assim como dizem outras disciplinas, química é a vida, biologia também está aqui no dia a dia, né? Matemática, mais do que tudo, também está aqui presente, né? No dia a dia de cada pessoa. Então, as frações, elas estão ali. Se você vai, por exemplo, até a mamãe lá do bebê, do recém-nascido, vai fazer uma mamadeira de mingau, aí já diz, ó, coloca lá, tá marcado lá, né, na garrafinha, vamos dizer assim, 1000 mililitros, né? 1000 mililitros, que corresponde a 1 litro, aí ela assim, bota só metade de leite e metade de água. Então, isso aí entrou fração, né? Eu vou colocar aqui, vou fazer o leite, vou colocar uma colherzinha de leite. Quantas colheres aí? Coloca aí 3 colherzinhas de leite a cada 500 mililitros de água. Então,
tudo isso daí é uma proporção, é uma relação que existe com a matemática e o dia a dia, correto? Oi, Ivan. Pois não. Professor, então, assim, nessa tua fala, o que eu estou compreendendo é que às vezes, e indo para outras áreas também isso pode acontecer bastante, é que às vezes o que acontece no dia a dia, o que acontece em casa, o que acontece no todo o cotidiano que o aluno tem, a bagagem que o aluno tem, às vezes ele separa quando chega na sala de aula e que são conteúdos que estão intimamente ligados ao dia a dia e não faz essa ponte, não faz essa ligação, que seria tão mais fácil para entender, para compreender, né? Claro que ele vai ter as fórmulas, tem toda a metodologia que é feita, todo o contexto, mas por trás tem toda uma utilização, tem toda uma utilidade no dia a dia dele, e que se ele pudesse transportar, seria muito mais fácil. No que ele fala, então podendo colocar a metade de uma medida para uma mamadeira, pô, metade. Então, só essa prova que é metade, para ele levar que seja 1/2, ou seja, 1/2, ou depois ele colocar mais para frente, né, que se representa 50%, e que isso é feito no dia a dia. A gente pede desconto no comércio. Aí o comércio vai dar, eu dou 5%, eu dou 10% quando é à vista. Mas quando chega na sala de aula, parece que apaga tudo. E eu não sei fazer o cálculo, eu não sei fazer. Eu acho um desafio muito grande para vocês. A professora Érica também aqui está entrando. Boa tarde, professora Érica. Dora também. O nosso aluno vem sofrendo um pouco com matemática, eu acredito que desde lá do ensino fundamental 1. Quando muitas vezes ele não tem aquele ambiente, ele não tem as formas adequadas e a pedagogia necessária para abranger essa necessidade dele sobre a compreensão matemática da vida, sobre a matemática tanto científica como empírica, né? Se eu vou tomar um comprimido, se eu posso botar metade, posso cortar aquele comprimido em 4 partes, né? Posso só tomar um quarto desse comprimido, né? Então, se eu vou tomar um determinado remédio num copo d'água, eu vou colocar algumas gotas, né? O camarada diz meio copo de água, ou então metade da metade de um copo de água. Então, a matemática ela está junto diariamente na vida cotidiana de cada indivíduo. É inevitável nós nos afastarmos e deixarmos de utilizar, né, essa forma matemática. Tem pessoas que têm essa compreensão, muitas vezes, do lado empírico, mas quando chega na aplicabilidade do lado científico, na escola, né, aí, infelizmente, tem havido aí um certo contraste naquilo que é feito e naquilo que é produzido. Mas que, de certa forma, nós estamos aqui para tentar mudar isso, né, Bira? Nós precisamos, evidentemente, buscar diminuir essas deficiências e para que os nossos alunos, nossos estudantes, nossos colegas aí consigam, evidentemente, dominar esse conteúdo, que é um conteúdo muito gostoso de se saborear. É por isso que eu já estou aqui na sala, né, aqui é a cozinha, na realidade. Então vamos saborear um pouquinho de matemática aqui na cozinha, né, vamos entender aí quais são as operações com frações, o que é que acontece, uns bisuzinhos para a gente resolver questões mais rápido possível, sem perder muito tempo, né, e sem encher muita linguiça, né, dentro da questão, porque o Enem, você sabe, a gente tem pouco tempo de prova, a gente não pode estar se perdendo tempo com questões básicas de matemática e que possam, de certa forma, ameaçar esse tempo utilizado para avaliação. Pois é, e inclusive porque no dia da prova, né, que tem matemática, ainda tem ciências da natureza, onde tem também muito raciocínio lógico com física lá dentro dessa questão, tem as leituras dentro da prova de biologia, de todo um contexto de fórmulas e de situações que tem a química. Então, o aluno ele não pode perder muito tempo, né? Mas nosso aluno da ECIT está muito bem treinado, sabe muito bem dessas dicas, e vamos lá, fique à vontade, professor. É verdade. Eu vou pedir aqui, vai ser uma batalha aqui pela questão do espaço. Eu tinha programado aqui o notebook, como nós fazemos com o Meet, né? Eu vou ficar nessa posição. Não tem problema. Eu vou ficar aqui nessa posição aqui. Eu não sei se vocês estão vendo bem o quadro, não sei se eu ilumino mais. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada. Qualquer coisa eu te digo e o que a galera está achando. Deixa eu só te dizer uma coisa, não sei se deu tempo para você ouvir, mas eu já deixei as questões, tá certo? Isso, dentro do meu Instagram. Tranquilo.
beleza? Porque vai Beleza. ver nosso vídeo, a Ô, tua Dani, explicação, mas qualquer coisa revisita lá. Viu, meu irmão? Fica à vontade. tranquilo. É o seguinte, deixa eu pedir aqui para a Daniela segurar o telefone, é melhor, porque aí ela vai vendo aqui a condição da filmagem. Eu vou conversar o seguinte, eu não Certo? vou resolver logo as 3 primeiras questões, essas que eu coloquei para vocês. Certo. Inicialmente, eu vou mostrar aqui é, o que é que acontece, né, com as frações, com as operações, tanto na adição, tanto na subtração, como na divisão, de uma forma rápida, que não leve tanto tempo para não ficar, né, cansativo. Por favor, Dani, eu vou escrever aqui, é só filmar. Bom, vem mais para cá, por favor. Inverter a câmera. Vê aí. Daniele, patroa forte. Altíssimo nível. Pronto. Eu estou aqui com esse fonezinho para ouvir melhor aí a pergunta, mas como eu não vou precisar Tudo bem. agora, mas para falar é essencial. Eu vou vir mais para cá. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai começar com a adição de frações, né? Então, o que é que acontece na adição? Eu vou colocar aqui duas situações, um meio mais aliás, 3 meios, não é isso? Ó? Então, a gente percebe que na fração, todo mundo sabe disso aí, que em cima eu tenho a parte de cima, todo traço de fração é uma divisão, a parte de cima eu chamo numerador, embaixo chamo denominador, correto? Tranquilo. Você observa que nessas duas frações eu tenho os denominadores iguais. Se eu tenho os dois denominadores iguais, eu vou simplesmente conservar o denominador e somar os numeradores. 1 mais 3, 4. Aí, como toda fração é uma divisão, 4 dividido por 2, eu tenho aqui igual a 2. Eu tenho também a possibilidade... Coloca, só um minutinho, coloca o celular em pé. O celular está deitado. O celular em pé, porque o celular está deitado. É mesmo, a imagem está saindo... Melhorou. Melhorou. Tá, eu vou só explicar para o pessoal novamente aí, porque realmente eu estava observando ali na segunda tela. Max está reclamando aqui que está com o pescoço doendo aqui. Max, né? Então é o seguinte. Pronto, agora regularizou, né? Tá tudo certo, tá observando aí nessa posição. Show de bola. Eu tenho massa. Adição 1 mais 3 sobre 2. Observe que o 2 é o denominador e ele é igual nas duas frações. O que é que eu vou fazer para resolver essa soma? Eu vou conservar o denominador, conservei o 2 e somo os numeradores. 1 mais 3, 4. Tranquilo. Isso acontece também, né, evidentemente, na subtração. Mas, por exemplo, se eu tiver assim, ó, na subtração, agora eu estou mostrando aqui a subtração. Na subtração, eu também conservo os denominadores, ó, 2, e vou subtrair o numerador. Eu vou colocar aqui, o Biratã, 1 menos 3. Né? Eu comecei aqui, pessoal, na adição e já passei aqui para a subtração. Essas duas situações estão mostrando que os denominadores são iguais. Mais à frente, nós vamos dar uma observada quando os denominadores forem diferentes. Né? A princípio, na adição e na subtração, observando que os denominadores são iguais. Sempre conservamos o denominador e somamos na adição e na subtração subtraímos. Olha aqui um dos erros básicos e fruto de muitos artigos científicos, o Biratã, que o professor mostra essa expressão 1 menos 3 e o nosso aluno erra pela matemática básica, simplesmente. Ele pensa que é 3 menos 1, que é o mais fácil, né? Mas ele não observa que o número 3, o algarismo 3, ele está o quê? Negativo. Então, se ele está negativo, eu tenho 3 números negativos e apenas um positivo. Eu vou ficar com 2 números negativos, ó. Menos 2 divididos por 2. Então, sinais diferentes, né? Isso, ó. Menos 1. Então, essas situações aí são situações de adição
e subtração quando nós temos os denominadores iguais. Agora, tem alguma pergunta aí, meu irmão? Não, por enquanto a galera tá acompanhando. Ivan, eu tenho, na verdade, uma pergunta. Pois não. Por que é tão difícil? Não sei se é uma questão muito subjetiva, mas essa troca que você falou, né, do número positivo e do número negativo, e você vê tantos erros, aí eu me pergunto se esse erro é conceitual mesmo, que é lá da base, ou esse erro é a pressa, esse erro também é a falta da clareza com que um professor de matemática tenha para explicar, simplesmente resolvendo e deixando as dúvidas para depois. Por que acontece tanto isso aí? Qual é, na tua opinião? Na minha opinião, eu acredito que seja só falta de atenção, né, do aluno. Né? Muitas vezes a dislexia é muito crescente, muito constante no nosso aluno. Ele vê muitas dificuldades e hoje, infelizmente, há um aumento muito grande vamos dizer assim, de distratores, né, que focam, não deixam o aluno se concentrar muito bem naquilo que está fazendo. Então, uma disciplina mais rígida, uma praticidade maior em relação a essas atividades, essas aplicações básicas vão construir, evidentemente, aí uma condição melhor para ele que tenha um desenvolvimento em relação a questões básicas aí de matemática. Interessante, né? Porque não é conceitualmente difícil, não é uma questão extremamente elaborada, onde se perde muito tempo, mas se o estudante não der um foco, se não der a atenção devida, acaba passando despercebido. E eu percebo que numa continha dessa, no simples sinal esse que você falou, ao invés de 1 menos 3 ser 3 menos 1, ele perde todo um raciocínio, perde toda uma montagem, ele vai errar lá quando for marcar o item, porque nos itens, basta lembrar, né, nosso querido aluno, que pode ser que tenha nas alternativas, inclusive os erros que podem ser cometidos ao longo do trabalho. Então imagina, tu monta uma equação filha da mãe, um negócio grande pra caramba, um negócio gigantesco, chega um negócio desse, 1 menos 3 sobre 2, o cara bota 2 sobre 2 dá 1. E tem a alternativa 1, e tem a alternativa menos 1. São os distratores, não é isso? As questões hoje são montadas em cima de distratores que forçam a você errar. É a famosa casca de banana. Essa prova estava cheia de casca de banana. Essa prova estava exigindo um pouco de sua atenção em relação a dar a resposta. É isso aí. Vamos em frente aqui? Vamos ver agora, na adição e na subtração, quando os denominadores são diferentes. Então, vamos lá. Uma fração aqui, 3/4 mais 2/3, vocês observem aí que nós temos uma fração, uma adição de frações em que os denominadores são iguais. Aliás, são diferentes. Então, qual é o procedimento que nós vamos fazer nessa situação? Nós vamos tirar aqui o MMC, né, de uma forma bem simples, muito cuidado com essa operação do MMC, né, ó, porque 4 e 3, o que é que vai ser basicamente aqui? Eu vou pegar 4 e 3 e fatorar. Né, ó. Então, por 2 dá 2. Repete o 3, por 2 dá 1. Repete o 3, dá 3. Correto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3. Então, eu tenho um MMC aqui sendo 12. Aí você pode simplesmente dizer, o MMC é só pegar os dois denominadores e multiplicá-los para poder dar o 12? Não, não é assim. Né? Inclusive, nós falamos até numa aula online na quarta-feira, com o pessoal do 3º ano lá da Escola Cidadã, onde nós tivemos aqui uma situação, por exemplo, com 6, apagadinha, para ver se fica melhor, e 3, por exemplo, né? Por essa falsa, vamos dizer assim, esse falso conceito de que é multiplicando os denominadores, aqui eu poderia dizer, se aqui 4 e 3 é 12, então é porque 4 vezes 3 é 12, não é? Então 6 vezes 3 daria 18, não pode ser assim, né? A gente tem que fatorar, ó, você perceba, 6 dividido por 2 dá 3,
repete o 3 e já pode encerrar aqui, ó, 3 por 3 dá 1 e 3 por 3 dá 1. Então, o mínimo aqui seria 2 vezes 3, 6. Muitas vezes, o aluno, cada um tem a sua forma de aprender, principalmente em matérias onde as dificuldades que ele possui é muito grande, né? Então, ele procura simplificar ao máximo as regras para tentar, né, ter essa compreensão sobre aquele conteúdo abordado. Mas, infelizmente, ele termina criando, né, alguns conceitos que não existem, só vai existir aquilo na cabeça dele. Então ele fica pensando aquilo, então, que termina fazendo a aplicação desse conceito que ele aprendeu, que ele próprio inventou na resolução de qualquer questão, né? Isso aí dificulta bastante. Então aqui, né, nós temos o MMC entre 4 e 3 foi o 12. Então nós vamos pegar aquele 12, ó. O mínimo foi 12. Esse 12 vai dividir, né, vai ser dividido pelo denominador e o resultado vai ser multiplicado pelo numerador. Olha só como é que fica, ó. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9. Aí coloca o sinal da operação, ó. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Então aqui é só somar agora, né, o denominador. 9 com 8, 17. Sobre quanto? Sobre 12. Eu verifico se há alguma possibilidade de reduzir essa fração. O que significa isso? Significa que eu poderia simplificá-la, dividi-la simultaneamente por um único número. Mas só que não é possível. Essa fração aqui, ela é classificável como uma fração irredutível. Tranquilo? Oxe, massa demais. Tem uma pergunta aqui, Ivan. Pois não. Max estava dando uma olhada em relação ao que você estava falando e andou questionando em relação a gente comparar a fração. Por exemplo, em relação para saber quem é maior, quem é menor. E eu acho que, principalmente, utilizando denominadores diferentes, né? Enfim, é uma dúvida que ele tem em relação a isso. Um abraço para a dona Elisete. A patroa tá vendo, viu? A patroa. Dá um abraço para ela. Altíssimo nível aí. Dona Elisete altíssimo nível, né? Demais. Altíssimo nível. Olha só. Se a gente for utilizar esse sinal aqui, maior que ou menor que, nessa fração aqui, qual sinal nós poderíamos utilizar? Então, essa daí é uma dificuldade grande também. Por quê? Porque trata-se de divisão, né? Toda fração é uma divisão. Então, eu teria que demonstrar aqui qual o número, né, que origina essa fração. Porque há um número, toda fração geratriz vai gerar uma dízima. Correto? Então, qual é o número decimal que gerou essa fração? Então, simplesmente a gente vai pegar o 3 e dividir por 4. Olha aí. Toda fração é uma divisão, numerador, dividido pelo denominador. Observamos que 3 é menor que 4. Então, como fazemos para resolver, para dividir? Nós, né, para deixarmos o 3 com condições de dividir e possibilidade de haver a divisão, nós acrescentamos um 0, aqui, ó, e aqui um 0. Então, aquele 3 passou a ser quanto agora? 30. Então, o número multiplicado por 4 que aproxima ou dá igual a 30 é o 7. 7 vezes 4, 28, para 30, 2. Né? Para eu continuar a divisão, eu não vou acrescentar mais 0 aqui, nem vírgula aqui, porque essa situação aqui só exige eu acrescentar um 0 aqui no 2, que vai se tornar 20, dividido por 4, vai ser o quê? 5. Então, eu tenho aqui 0,75. A mesma coisa eu vou fazer com 2/3, ó. 2 dividido por 3. 2 dividido por 3. Observe também que o 2 é menor que o 3. Para eu resolver a divisão, eu vou 0, e aqui acrescento um 0. O 2 passou a ser 20, dividido por 3, eu vou ter quanto? 6. 6 vezes 3, 18.
para 22. Para continuar a divisão, é só acrescentar o 0 aqui, ó. Então eu vou ter sempre o 6 aqui, ó. Vai dar uma dízima periódica simples, porque vai ser sempre o mesmo número a ser repetido ali, ó. Aí observemos o seguinte aqui. 3/4 é maior ou menor que 2/3? Então nós temos aqui 0,75 é 3/4. 2/3 é 0,66 infinitamente 6. Então aqui 3/4 é o quê? Maior que 2/3. Então essa realmente, meu irmão Biratã, uma dificuldade muito grande que nossos alunos têm de fazer essa divisãozinha, porque se trata de número decimal, né? E é como eu disse, é um pouco, vamos dizer assim, de conceitos não, vamos dizer, sedimentados, principalmente naquela parte lá da educação fundamental 1, né? 1, e na 2 já deveria ter esse domínio maior. Pois é, isso que eu estava olhando quando você estava falando, aí eu estava lembrando, por exemplo, quando você estava fazendo mínimo múltiplo comum, essa questão de fração, quer dizer que o aluno ele já tem, pelo menos se tiver essa base de, primeiro, número primo, que você estava fazendo fatoração, não é isso? Fatorando, conceito de número primo, para que a gente fazer a fatoração. Então, veja que isso são coisas que não está no ensino médio, isso está no fundamental. No fundamental. Né? Está no fundamental. Então, essa situação, essa bagagem, ela é trazida até o estudante, até sair no ensino médio, que é onde vai ter, no último caso, é a última continha que ele vai fazer, porque ele vai interpretar o texto, ele vai interpretar uma charge, ele vai interpretar um gráfico, ele vai interpretar uma outra situação, ele vai montar uma tabela, ou ele vai montar a tabela não, ele vai interpretar a tabela, mas ele tem que montar o raciocínio dele, mas ele vai chegar na base. Não tem ponto correr. É verdade. Ele vai chegar lá, né, ele vai comparar fração com fração. Aí ele tem que ter a noção de número decimal. E aí, se ele nunca aprendeu, e aí, se ele tem sempre dificuldade em montar, armar e efetuar. Tu lembra na nossa época, não vai dizer também não, mas na nossa época tinha muitas questões assim, arme e efetue, arme e efetue, arme e efetue, era batia o recorde. Exatamente. Como eu tinha uma professora de língua portuguesa, que era fazer, eu me lembro, tem que fazer a questão das orações, aí você tem que aprender oração subordinada, oração, um monte de coisa, direto, e isso, por memorização, isso vai ficando na cabeça do aluno, para que nós, professores, que estamos ligados mais ao ensino médio, tenhamos um pouco mais de conforto em passar as coisas mais elaboradas. Mas veja, é verdade. A gente tem que dar essa dica para os nossos alunos que, mesmo que tenham essas dificuldades, os alunos hoje também têm condições de pesquisar um pouco mais sobre isso. Não esperar também só pelo professor, porque a gente tem uma dinâmica muito grande, a gente tem que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, e imagina, mostrar ainda ao estudante, atenção estudante, ainda mostrar o que é um denominador e um numerador e um denominador, é complicado. Isso às vezes ele sabe. Muitas vezes temos que voltar um pouco os conteúdos, todas as vezes, principalmente em abordagens novas no ensino médio, tem que fazer revisões muito grandes de conteúdos do contribuir daquele conteúdo elaborado. Também. Tá certo. Aqui em Itabaiana é fogo. Né, a sedimentação desse novo aprender no ensino médio. Infelizmente, temos que voltar muito à fita, né, para relembrar tal. Por quê? Porque o aluno, aquilo que não gosta, aquilo ele não vai colocar em prática. Então, para despertar no aluno aí essa necessidade, né, são poucos aqueles que realmente têm essa, vamos dizer assim, essa vontade de aprender. Infelizmente é assim. Pois é. E assim, eu estou relembrando muitos conceitos que eu tinha da educação básica nesse... Não estou ouvindo. Oi. Agora melhorou? Aqui. Chegou aí? O áudio? Alô? O áudio aí tá saindo direitinho? Não. Oi. Pois bem, Ivan, você continua aí, cara. O pessoal que está acompanhando, o áudio está em ordem, pessoal? Vai
conversando aí que eu vou ver se eu consigo aqui ajeitar esse áudio aqui. Certo, certo, certo. Pois bem, como eu estava falando, essa questão da linguagem Deu matemática, a problema. gente tem uma Você me preocupação muito escuta? grande. A gente tem uma... Estou escutando, perfeito. Tá escutando? Ele me escuta e eu não escuto ele. Mas o pessoal que está acompanhando está escutando Ah, sim? mas Ok, aqui então tá ok. atrasado. Segundo Augusto, está em ordem. É, deve ser só para Ivan. Pois bem, Ivan, vai no teu tempo aí. O que você quiser fazer, está em ordem. Cleiton, eu sei que você respondeu primeiro que Ivan, mas tenha calma, tenha paciência, Cleiton. Eu acho que Ivan saiu. Bem, minha gente, pelo menos esperar Ivan retornar, mas eu acho que vocês compreenderam, principalmente aí a galera que vai fazer o Enem, tá certo que a preocupação da gente é justamente quando sair de uma questão mais complexa, vocês reparem que vai cair em condições básicas, em numerações básicas, em operações básicas. Então, é foco e paciência. Outra coisa que a gente percebe bastante, qual é o tempo que você deixa para fazer essas provas? Atenção, Pronto. queridos estudantes. Ah, entrou agora, viu, Ivan? Retornou agora. Então, tenham muito cuidado no tempo que vocês dão. Muito cuidado. Pronto, Beleza. beleza. Tô falando aqui com a galera, tem que ter cuidado no tempo que é perdido por item, por questão. Se vocês perceberem que uma questão está muito difícil, está ruim de entender, passa. Passa por ela e vai para outra. Tem muitas questões, porque é uma Verdade. maratona. Agora, imagina isso você fazer com fome, com sede, às vezes você não se alimentou direito, porque teve que sair de casa correndo, o trânsito estava horrível, Fiquei sem áudio a de novo. sala de aula não contribui com fazer a prova, entendeu? A gente tem muita sala de aula que as carteiras não ajudam, às vezes são pequenas demais, às vezes as condições da sala não são favoráveis, isso tudo contribui para uma má prova. Então, tenham muito cuidado, mas eu tenho certeza que nossos alunos da ECIT, de Antônio Batista Santiago, vocês são craques nisso, né? E o professor Ivan deve estar com um problema aí na net dele. De certa forma, a gente pegou aqui algumas dicas com ele. Galera, deixa eu visualizar aqui ele de novo. A net hoje não está favorável. Qualquer dúvida, qualquer coisa, escreve aí que a gente vai repassar para ele. Agora eu tô de Vai volta. voltar. Em definitivo. Agora vai. Você é o cara. Vou em frente? Segundo o nosso rei, Reginaldo Rossi, você disse que ia voltar, não foi? Volta logo. Vai voltar? Ei, vamos em frente. Simbora. Isso é boêmio. Vamos bater esse papo aqui. Bora. Ó, nós falamos aqui adição de subtrações, na adição de frações com denominadores diferentes. Não falamos em subtração? Ainda não, né? Então vamos mostrar uma subtração aqui. O mesmo que estava aqui, ó, 2/3, né? Então, observemos aqui que eu tenho os denominadores são diferentes. Não tem erro, minha gente. É chegar aqui, ó, fatorar, decompor em fatores finos, ó, por 3, repete o 5, dá 1. Que por 5 é 1, 3 vezes 5, 15. É claro que muitas vezes aquela regrinha criada pelo aluno vai estar correta, que é só multiplicar 5 vezes 3. Mas muito cuidado que tem situações como nós vimos lá que não é possível. Então, ó, passando aqui o tracinho, o 15, o que é que ele vai fazer aqui embaixo? Ele vai dividir. O que é que ele vai fazer com o resultado que der aqui? Ele vai multiplicar pelo denominador, pelo numerador. Então, 15 dividido por 5, 3 vezes 3, 9. Olha o sinal qual é? Menos. 15
dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Olha aí, ó. Aqui é onde o erro acontece, né? Muitas vezes por desatenção. Ó, 9 menos 10. É como se, por exemplo, o camarada tem 10 reais, aliás, está devendo 10 reais e só tem 9 no bolso. Ele vai ficar devendo ou o camarada vai dar R$1 de troco? Lógico que ele vai ficar devendo. Então, 9 menos 10, menos 1. Sobre quanto? Sobre 15. Está resolvida aí essa parte de adição e subtração. Algum comentário aí, meu irmão? Tem. Perguntaram aqui, Ivan, o seguinte, se existe algum método mais fácil, eu acho que é isso que não anotei direito, em relação à multiplicação de fração com denominadores diferentes. Agora, eu não sei se é da forma que você vai explicar para, por exemplo, reduzir primeiro essa fração e deixar eles menores, ou frações com numeradores e denominadores muito grandes. Não sei se é por isso, mas assim, em relação à multiplicação de fração, o que facilitar essa operação. A Acho que é multiplicação isso. ela já é facilitada pela sua própria essência. Ela já é mais fácil que as outras. Por quê? Por exemplo, olha só. Ó, eu tenho aqui essa fração. Olha aí, ó. Essa aqui é uma multiplicação de fração. É muito simples. É só fazer 3 vezes 2 e 5 vezes 3. Ou seja, a regrinha básica é essa. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Bem simples. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 3. Agora aqui temos uma atenção. Massa demais. Vamos aqui que 6 e 15 podem ser divisíveis pelo mesmo número. Né? Então, qual o número que vai reduzir mais ainda essa fração, que eu possa simplificar o 6 e o 15? É o próprio quanto? 3. Olha aí. 6 por 3, 2. 15 por 3, 5. Naquele ponto, não vai ter mais condição de ser reduzida a fração. Multiplicação de fração é aí muito mais tranquilo. Alguma dúvida aí, será? Eu acho que não, meu amigo. Mais fácil que isso, você explicando desse jeito, você quer que o aluno tenha dificuldade? Ai, meu amigo. Só diga o seguinte, professor Ivan. Olha, Então, você quer uma notícia boa ou uma notícia boa ou uma notícia ruim? como é? Você quer uma notícia boa? Você quer uma notícia boa? A gente está preparado para as duas, né? A notícia boa é que a galera está compreendendo, beleza, está elogiando bastante. E a notícia ruim é que estamos nos últimos 10 minutos, cara. Não acredito. Rapaz, eu ainda tenho que Como o tempo mostrar voa. a fração. Eu não entendi. As questões que o pessoal tentar... Pronto. Sai e cria outra live. Ah, é? O Então, Biratã, beleza. você pode sair, fazer outra live e pedir pro pessoal entrar de novo. Eu vou fazer o seguinte, Ivan. Ivan, Pois não. as questões que foram propostas, elas já estão no meu Instagram, certo? Certo. Aí depois a gente pensa numa situação de que você pode resolver e aí eu posto a resolução, os tira-dúvidas, sem problema. Tá ok? De forma alguma eu fico comprometido porque, na verdade, o meu pensamento é isso que você está fazendo porque está tirando muita dúvida e algumas coisinhas que muitos alunos estavam esquecendo. Tá entendendo? Fazia tempo até que tinha visto. E é bacana. Enfim, eu tô achando excelente. E que pena que a gente só tinha pouco mais de aproximadamente 1 hora, né? Mas fica à vontade. A gente ainda tem 10 minutos, dá para você dar mais dicas aí em relação às operações com frações e vamos embora. Dá tempo a gente ver a divisão de frações e também resolver pelo menos uma daquelas questões. Vamos, com certeza. Da prova de química. Tranquilo. Bem rapidinho aqui, ó. Vou aproveitar novamente aquelas duas frações. 3/5 sobre 2/3. Então, você observe aí que nós temos uma divisão de frações. Uma divisão de frações.
Não tem erro, não tem dificuldade, basta a gente lembrar de dessa regrinha simples. É como eu disse. Agora, a gente não pode entender Massa. hoje, guardar o caderninho e só semana que vem, daqui a um mês antes do Enem, como pegar aí para fazer a revisão. Tem que fazer a revisãozinha para sedimentar, fixar. É verdade. Não é verdade? Então aqui é o seguinte, ó. Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Vamos conservar a primeira fração na posição que ela está. Vou colocar aqui 3/5. Ó. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso de 2/3? 3 sobre quanto? Sobre 2. Então, não fiz nada demais. Conservei a primeira fração e multipliquei pelo inverso da segunda, daquela que está no denominador. Tá joia? Então, aqui, ó, no que foi que se transformou isso daqui? Numa multiplicação de fração. E nós já resolvemos agora há pouco. Como é que a gente faz a multiplicação de fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, temos aqui a multiplicação simples em cima. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. Fazemos uma observação para saber se aquela fração ela pode ser reduzida. Não pode. Então, vamos manter ali como irreduzível 9 sobre 10. Tranquilo? Não, tranquilo, é porque a galera tava vendo aqui que eu tava com vontade de rir. Cara, é que eu errei a divisão. Eu fui rápido demais aqui, confesso, e esqueci de multiplicar pelo inverso, cara. Não me lembrava, não. Aí deu errado aqui, aí me lembrei. Aí realmente, quando você falou, tinha que multiplicar pelo danado inverso da segunda. E eu me lembrei agora, cara. Aí eu errando, eu ia errar a resposta. Aí a galera tava conversando aqui, dizendo que eu tava querendo rir. Se realmente errei, ia errar feio. Beleza. Agora, para a gente terminar aí, vamos fazer pelo menos uma questão, né? Por conta do tempo, vamos fazer pelo menos uma questão daquelas 3 que eu mandei para ti, né? Não sei se o pessoal vai ter o acesso aí. Tem uma questão perfeita, né? Infelizmente não temos tempo, que é essa questão do Enem sobre música e matemática, né? Infelizmente não vai dar tempo de fazer essa questão, mas é uma questão... Mas tá lá no meu Insta, viu? Tá lá no meu Insta as fotos, bem direitinho. Que eu vi já no Enem, sobre frações, né? O Enem, ele sempre vem com questões inéditas. O aluno que fez, não, vamos estudar sobre, com exercícios anteriores do Enem, mas nunca vai cair a mesma questão. Pode cair o objetivo da questão, da resposta, mas são questões sempre inéditas, né, no Enem. Mas tem uma questão aí, pois não? Não, pode continuar. Tem uma questão aí sobre um professor de química que fez uma prova, né? Olha, tinha uma sala, a sala de aula, ela possui 30 alunos. 30 alunos. Aí ele diz na questão assim, ó, 2/5 tiraram a nota acima de 8. Então, ó, maior que 8, 2/5 da sala tiraram essa nota. Entre 5 e 8, 1/3, né? Entre 5 e 8, 1/3 da sala tirou, né, essa nota, e o restante da sala foi abaixo de 5. O restante, né, eu não sei quanto é o restante, abaixo de 5. Aí a pergunta que ele faz é a seguinte, abaixo de 5. A pergunta que ele faz é a seguinte, calcule a quantidade de alunos que tirou a nota da prova abaixo de 5. Então, nessa questão aqui, ó, tem aí, a gente sempre conversa, e eu sempre falo com meus alunos que a compreensão de português, a interpretação do texto e a transformação de uma palavra para a parte matemática, para a compreensão matemática é muito importante. Por exemplo, se eu vou fazer aqui, se a sala tem 30 alunos e eu quero saber quanto é 2/5 de 30, esse D vai sumir
e vai dar lugar a um sinal de multiplicação. Olha aí. Então, o DI vai desaparecer e vai dar lugar ao sinal de multiplicação. Então, o que é que nós temos ali? Temos uma multiplicação de frações, onde simplesmente você sabe que aqui tem 1, não é isso? Ó? Eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 2 vezes 30, 60. 5 vezes 1, 5. Eu vou ter 60 dividido por 5, que vai me dar o quê? 12. Então, 2/5 que tiraram maior que 8 correspondem a 12 alunos. A mesma coisa eu vou fazer aqui entre os alunos que tiraram entre 5 e 8, que foram 1/3. Não é isso? Ó? Eu vou fazer o que eu fiz ali. Ó. 1/3 de quanto? De 30. Esse DI se transforma em quê? Num sinal de multiplicação. Aí, novamente, vamos fazer essa multiplicação. Aqui tem 1, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 30, 30. Dividido por 3, 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 3, eu tenho como resposta 10 alunos. Aí, você vai fazer a continha aqui. Você já sabe que maior que 8 foram 12. Entre 5 e 8 foram 10. 12 com 10 vai me dar 22. Se eu tenho uma sala de aula com 30, abaixo de 5, 8 alunos tiraram uma nota abaixo de 5. Né? Massa. Então, é uma das aplicabilidades em questões do Enem. Aliás, em questões sobre frações. Nós podemos fazer essas aplicabilidades, elas sempre surgem independente das questões, mas que ao final o aluno precisa ter esse conhecimento da aplicabilidade justamente dos conceitos iniciais e básicos das frações. Ivan, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por esse bate-papo e esse esclarecimento. Me sinto lisonjeado em ser seu colega de trabalho e ver quão bom você é dentro e fora da sala de aula. A sua excelência pedagógica assim se mostra, né, para todos. De certa forma, muito obrigado. Desculpe o aperreio, né, ter tirado você do seu descanso, que há quem pense que nós, professores, não estamos fazendo nada em casa. Então, a gente está elaborando muita aula, a gente está preparando material e você teve esse tempinho para a gente. Muito obrigado por você ter dado o seu sim nesse projeto e falar que a gente está à disposição também, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade, Biratã, e eu gostaria de dizer aos meus alunos aí que eu não poderia deixar de ajudá-los num momento tão difícil, né? Eu jamais poderia me ausentar da minha responsabilidade como professor. Dá um salve aí muito grande para todos aqueles que acompanharam a nossa live e estou sempre à disposição aí para ter quaisquer que sejam as dúvidas aí referentes à matemática, tá certo? Um grande abraço. Tá certo, meu irmão. Um abraço também. Valeu. Parabéns a você. Tchau, tchau. Pois bem, galera, essa foi a participação do professor Ivan. Eu espero que vocês tenham bebido dessa fonte, tá certo? Alguém perguntou no início da nossa live dos conteúdos que mais caem no Enem. Nós estamos fazendo um apanhado e nesse nosso projeto, né, a Hora do Enem com o professor Biratã Luiz, a gente vai tentar abordar o máximo de conteúdos que sempre caem nas últimas questões do Enem, nas últimas provas do Enem. Então, a gente vai ter outros momentos com probabilidades, com estatística, tá? Interpretação de gráficos, funções. Então, a gente vai, ao longo das semanas, montando também outros bate-papos, até com outros professores, tá certo? Então, eu agradeço vocês estarem nessa horinha com a gente e lembrar, aí um abraço para a galera também, tem uns ex-alunos e os alunos também da ECIT. Lembrar que na próxima semana teremos uma conversa bacana com o professor de Geografia, tá certo? E depois professor de Espanhol e depois Física, tá certo? E julho a gente também continua a todo vapor. De certa forma, um abraço, um beijo a todos, fiquem com Deus, se cuide nessa quarentena, se for sair de casa, saia com máscara e tem mais, use a máscara direitinho. Um abraço, galera.
Show de bola.